Pô, a gente fala de 1974, Cinco, 5, sim, 1975. Imagino que muita coisa mudou sim, na polícia muito. como um todo. Então me fala um pouquinho, se você pudesse dar uma pequena avaliada, fala, poxa, o que eu vejo de mudança de. Porque assim, queria até Sim. entender isso. Pô, a lei é a mesma, mudou tanto assim, porque a gente tem uma Constituição, tem as leis, mas eu queria entender um pouco do que se fazia naquela época, que hoje talvez você fala, pô, isso aqui hoje é Sim. inaceitável, mas naquela época, pra gente, a lei estava a favor, vamos dizer assim. Não, verdade, ô Diego, é uma questão interessante essa, né, veja, muita coisa mudou, né. A época quando eu, realizava atividade de polícia, né, policiamento e tal, eu atuei, né, no tático móvel, né, inclusive nessa região aqui em Osasco, né, Tá, 14º vizinho. Batalhão, foi a minha primeira unidade, né, foi onde eu realmente aprendi a fazer polícia, né. Depois dali fui para a rota, depois fui para o trânsito, enfim, múltiplas atividades nos 20 anos que eu fiquei na Polícia Militar. Mas o que que mudou? Na época em que eu me formei na Academia do Barro Branco, as viaturas eram diferentes, diferenciadas, né. Sim. Nós tínhamos o Fusca ainda, né, tínhamos o Tinha veraneio nessa época? veraneio, opa, veraneio para o policiamento mais Mais pesado, que era pesado. o policiamento de tático móvel e rota, né, Era o a Blazer choque. de hoje em dia, vamos dizer assim, Que é a a Blazer hoje, né, Trailblazer, não, a sem dúvida, Hilux. né, Hilux hoje, né, então as viaturas mudaram, né, Aham. tínhamos o Corcel 2 naquela Ô época, só para você ter louco. uma ideia, né. Isso em 1975, 78, 80, né, era essa então a mudança das viaturas foi algo, substancial. O armamento que nós utilizávamos, né, naquela ocasião a polícia era autorizada e portava o revólver, né, o Sim. revólver 5, né, 7 tiros, enfim, nós não tínhamos armas automáticas, enfim, Era o né. famoso 38 canela seca, era Era o esse ou não? canela, exatamente, aquele com coldre, né, alongado e tal, Alongada. então esse foi o período que eu vivi. Hoje você tem, né, você tem aí as pistolas, né, você tem aí os fuzis, né, isso também mudou substancialmente, né. O colete, né, naquela ocasião em que eu tenente, né, não usávamos colete, né, durante, né, várias décadas, né, Coragem. era peito aberto, né. Aham. Hoje os policiais, né, como equipamento, obrigatório, né, o EPI, eles usam o colete, né. Eh, as câmeras corporais, né, que é coisa muito nova, Os né, é um COPS. instrumento novo aí, isso em todo o Brasil, né. A gente também não utilizava, tal. Então veja, a própria criminalidade, né, completamente diferente, né. Então a criminalidade também, e de uma maneira até, assim, muito mais veloz, a criminalidade, ela alçou, assim, pontos mais altos, né, que a própria polícia, né, porque o Estado sempre vem depois, né, a polícia Sim. sempre vem depois. A criminalidade ela está avançada É. o Estado vai crescendo para alcançar a polícia. Veja, por exemplo, o crime organizado, né. Então o crime organizado, né, já existia, nós precisamos de uma lei, né, para reconhecer o crime organizado. Isso aconteceu em 2013, você falou de leis mudaram esse Sim. tempo todo, né. A lei de drogas, né, nós tínhamos uma lei, à época que eu era tenente, que era uma lei de 76. Tá. Né, hoje você tem uma lei que é de 2006, né. Então a lei do crime organizado, crimes automobilísticos, né, a gente não tinha o crime automobilístico, né, o Tá. Código de Trânsito Brasileiro acabou adotando, na sua disciplina, isso foi em 97, né, os crimes de trânsito, tá, crimes automobilísticos. Então, nesses 50 anos, né, posso dizer aí, houve uma mudança, assim, muito grande, radical, o que é normal na sociedade, né. Tá. É o surgimento dos telefones, né, do hoje celular, né, É, e a se você viu rapidez. os modelos de celular que nós tivemos, né, de telefone, então tudo isso evolui. Por exemplo, no poder judiciário, pra você ter uma ideia, O Waze nas viaturas, quando né? eu ingre hã? O Waze. O Waze, né, exatamente, Como lembrou é que bem. achava a rua no patrulhamento, Era com no roubo em o andamento? não, era o não, Páginas O amarelas. Copom cantava, né, Aham. irradiava comando tal, né, assalto, furto tal, veículo furtado, ele dava a ocorrência e o QTH, e aí nós tínhamos Dessa grossura aqui ou não? era o As páginas as amarelas? páginas o guia, O né. guia? Então o quinto homem ali, né, ele já ia, né, era o mais Isso é novo ali, muito legal. qual era a função dele? Era localizar o melhor itinerário Sim. para chegarmos no local. Você imagina São Paulo, né.
São Paulo hoje, né, você não consegue andar sem o Waze, né, É, não consegue. Naquela ocasião, a gente conseguia transitar com facilidade, né. Hoje você tem, né, arranha-céus, né, sim. prédios, ruas, né, milhares delas aí, então se você não tiver o Waze, você não consegue chegar no local exato. Mas naquela ocasião era o policial que Cantava imediatamente após a irradiação, ele já em 2, 3 minutos, ele já localizava o local, né, já aham, dava legal. a melhor via e tal, e chegávamos com muita eficiência, né, Sim. tanto é que, me lembro aí com muita, assim, alegria, né, ocorrências que nós chegamos em tempo real, né, ainda com a criminalidade no No local, né. local. Naquela época, o assalto a banco era algo, assim, que preocupava muito, né. Sequestro Principalmente aqui também em era São alto também Paulo. naquela É, época? o que que acontece, mas o assalto a banco, eles eram muito organizados, né, nós nunca pelo menos eu não tive oportunidade nunca de pegar cara a cara. Aham. O assalto ao banco sempre ocorria, a gente chegava No logo pós. depois, não Aham. não tivemos a oportunidade de cara a cara, mas olha que o empenho era coletivo, né. Eu lembro, irradiação do Copom, assalto a banco, tal, né, e aí as viaturas da rota, tal, rumavam para lá, né, de diversos locais. Mas, pelo menos a minha equipe nunca se deparou cara a cara com um assalto a banco. E É olha que que bateu na diferente trave, que né. diferente também dos filmes, parece que nos filmes eles maqueiam que, tipo, demora muito, o cara entra, aí um faz não sei o quê, aí um faz refém. O assalto a banco, pelo menos o que eu acho, mas aí o senhor me corrige, é mais prático na vida real, não é isso? Eles tentam ser mais rápidos, porque eles não querem ser pegos, eles não querem ficar Não, fazendo um monte de sim. refém, correto Não, ou mas não? não tenha dúvida, né. Então, aquela modalidade do assalto a banco, né, na época de 80, inclusive nós tínhamos uma lei, né, uma lei, muito severa lá, e o assalto a banco ele era voltado para outros fins, até fins ideológicos, enfim. Tá, Tanto é que a rota, né, a rota ela foi direcionada para combater esse tipo de atividade, certo. atividade que à época era muito, incidente, né, preocupava Tá, muito a sociedade, combater assaltos a bancos. certo. Então, existiu o combate, né, a própria polícia civil também é muito atenta, né, mas é como eu te falo, a minha equipe, né, e aí eu estou Sim, particularizando lógico, lá lógico. 30 homens, né, no período que eu fiquei na rota, a minha equipe nunca se deparou com assalto a banco, outras equipes se depararam, né. E a gente sempre chegava e batia na trave, né, eles eram muito articulados, né, muito estruturados, e aí como você bem falou, né, sem dúvida que, eles tinham uma forma de agir que era profissional. Então isso acabava ganhando terreno em relação à atuação da polícia, Tá. né, e como eu estou dizendo, num período aí de 80, 82, mas especificar, né, era assim que ocorria, né, mas o assalto ao banco ele acabou se rareando, né, rareando, e aí surgiu o crime organizado.